Então a gente vai para a segunda parte da aula de membrana plasmática, que a gente vai trabalhar a parte de transporte pela membrana plasmática. Como a gente falou no vídeo passado, uma das questões mais importantes da membrana plasmática é a capacidade dela ter uma permeabilidade seletiva, que é permitir que o solvente e alguns tipos de soluto consigam atravessar essa membrana para que exista uma troca do que está dentro e fora da célula, seguindo algumas regras, tá? Quando a gente estiver comentando em solvente, a gente está comentando em água, tá? É o meio aquoso em que a célula está e o meio aquoso que a célula também tem dentro dela. E quando a gente estiver falando em solutos, são as diversas substâncias que vão estar dissolvidas nesse solvente. Os exemplos mais comuns de falar são sais minerais, vitaminas, carboidratos, proteínas, etc. Afins são tudo solutos que são substâncias que vão estar dissolvidas nesse solvente, tá? Para a gente comentar em, em transporte membrana, primeiro a gente tem que entender o que é uma solução hipertônica, o que é uma solução hipotônica e o que é uma solução isotônica. Sempre que a gente está comentando nesses conceitos de soluções uh, hipertônicas, hipotônicas e isotônicas, a gente sempre está comparando com uma outra solução. A gente não consegue pegar, por exemplo, eu vou usar o exemplo aqui, um copo de água com sal, tá? E daí cada pinguinho desses que eu estou dando aqui é 1 grão de sal que a gente botou aqui. Eu não consigo dizer, olhando só para esse sal, para essa solução aqui que tem a água como solvente e esses grãozinhos de sal, eu não consigo dizer que essa solução é hipertônica só olhando ela, ou dizer que ela é hipotônica só olhando ela, porque isso é um conceito de comparação, tá? Agora, se eu pegar essas duas soluções aqui e comparar a concentração entre elas, tá? A gente consegue dizer se uma é hipertônica ou hipotônica em relação a ela. Uma solução hipertônica é uma solução que tem maior concentração de soluto, tá? Aqui no nosso primeiro exemplo, para a gente entender, todas as nossas soluções têm a mesma quantidade de água. Então, a quantidade de soluto vai interferir diretamente na concentração das soluções. Então, se a gente comparar essas duas soluções aqui, a gente vai ver que essa aqui tem muito mais sal na mesma quantidade de água, ou seja, ela é muito mais concentrada. Então, ela é uma solução hipertônica em relação a essa aqui. Assim como uma solução hipotônica é aquela que tem menor concentração de soluto nela. Então, essa aqui é uma solução hipotônica em relação a essa outra solução aqui, certo? Então, esses termos são em relação sempre à comparação de uma com a outra. Agora, se a gente tiver duas soluções com a mesma concentração de soluto, a gente vai dizer que essas duas soluções são isotônicas entre elas. Elas têm a mesma concentração comparando uma a outra. O que é importante a gente entender também? Que a concentração depende do volume de solvente que tu tem. Se a gente tiver um copo cheio de água com 3 grãozinhos de sal, no nosso exemplo aqui, e a gente tiver um copo com pouca água e esses mesmos 3 grãozinhos de sal, eles não vão ser soluções isotônicas. Essa solução aqui tem muito mais sal por quantidade de água, certo? Do que essa aqui. Então, essa solução aqui vai ser hipertônica em relação a isso. Sempre que a gente é falando em hipertônico e hipotônico, a gente está falando em relação à concentração
e não a valores absolutos. Isso é uma coisa importante da gente entender. A nossa. E por que é importante a gente entender essa questão de uma solução hipertônica, hipotônica e isotônica? Tudo mais ou menos, numa visão geral, tenta procurar um equilíbrio. Isso não é diferente na concentração de soluto quando ele consegue passar de um meio para outro mais livremente. Então, se a gente tem uma membrana separando dois meios com um solvente, tá? E a gente faz com que essa membrana deixe passar só soluto, o que vai acontecer é um movimento desse soluto a fim de tentar equilibrar as concentrações entre um lado e outro. Tá? Isso aqui é um desenho mostrando. A gente tem no primeiro momento uma membrana que não deixa nada passar. A gente tem um meio aqui hipertônico, ele é muito mais concentrado que esse daqui. Como não pode passar nada, continua assim. Agora a gente troca essa membrana e faz uma membrana de forma com que esse soluto possa passar, mas a água não passa de um lado para o outro, só passa soluto. Grãozinhos de milho aqui, imagine. Tá? O movimento natural é de forma com que se tente equilibrar as concentrações entre um lado e outro. Como a gente não pode mexer na água, o que vai mudar vai ser o soluto, que pode ser aqui. Então o soluto vai sair da região que está mais concentrada em direção a que está menos concentrada, a fim que no final os dois lados fiquem com concentrações iguais. A força com que para que isso aconteça a gente chama de gradiente de concentração, que é uma força química, tudo que atrai para tentar encontrar um equilíbrio entre as duas soluções, tá bem? E isso vai sempre acontecer sem gasto de energia a favor desse gradiente de concentração, ou seja, sempre tentando encontrar o equilíbrio de concentração, sendo do meio mais concentrado para o lado menos concentrado. Até que as duas, se a gente deixar só acontecendo isso sem nada interferir, as duas soluções fiquem isotônicas entre elas. Então, aqui só comentando isso que eu disse para vocês, o gradiente de concentração é a tendência espontânea de um soluto de fundir-se de um meio hipertônico para hipotônico. Para que isso acontece? Para que eles encontrem o equilíbrio, que nesse caso é que as duas soluções fiquem isotônicas entre elas. A ideia é que sempre vai estar acontecendo um movimento desse soluto de um lado para o outro, mas que o que está indo para um lado seja a mesma quantidade do que está indo para o outro e se mantenha um equilíbrio entre as duas soluções. Entendendo isso, a gente vai começar a trabalhar os tipos de transporte que acontecem na membrana plasmática. Tá? A primeira grande grupo de tipos de transporte que a gente vai trabalhar são os transportes passivos. Tá? O que são transportes passivos? São transportes que acontecem sem gasto de energia. Tá? Eles envolvem moléculas de peso molecular menores, tá? Não podem ser coisas muito grandes. E vão ser divididos em três tipos que a gente vai ver devagarinho, um por um. O que a gente não pode esquecer? Sempre que falar em transporte passivo, não gasta energia. Tá? Isso é importantíssimo. O primeiro transporte que acontece que a gente vai comentar aqui é a difusão simples. O que é a difusão simples? É um transporte que acontece simplesmente com o soluto. A gente está falando de transporte de soluto aqui, tá? O soluto ele vai passar simplesmente através da membrana plasmática, através daquela bicamada fosfolipídica que a gente estudou, tá?
Isso é uma coisa importante da gente pensar. Lembrem lá que eu falei para vocês que a gordura fica toda escondidinha dentro porque ela não gosta muito de água. Então, coisas que para passar por essa bicamada também não podem gostar muito de água. Então são substâncias apolares, que são substâncias que se dissolvem em gordura. Alguns exemplos é o oxigênio, o CO2 e alguns lipídios pequenos que passam livres assim no meio da membrana. Tem que ser coisas assim que têm facilidade de passar pela membrana plasmática, tá bem? Então esses solutos pequenos e que se dissolvem em gordura simplesmente vão atravessar essa bicamada fosfolipídica sem muita dificuldade, tá? Tem algumas exceções de moléculas polares que conseguem, mas elas precisam ser bem pequenas. Um exemplo que a gente pode ter guardado é que o etanol também pode fazer difusão simples. Então ele é um transporte que vai acontecer sempre do meio mais concentrado em direção ao menos concentrado, ou seja, a favor do gradiente de concentração, não vai ter gasto de energia e são com substâncias que conseguem se dissolver nessa bicamada fosfolipídica, conseguem atravessar ela sem problema. O segundo transporte passivo que a gente chama de difusão facilitada. Sempre que falar esse nome aqui ajuda a gente a pensar o que acontece, eu já mostro para vocês. Ele é um transporte também de soluto, a gente não está falando nada de transporte de solvente ainda. Ele também é um transporte de soluto e ele também vai ser a favor do gradiente de concentração. O que acontece de diferente em relação à difusão simples? Aqui a gente vai ter uma proteína que vai ajudar com que esse transporte aconteça, tá? A gente vai ter algumas proteínas que são carreadoras, que é esse exemplo aqui de cima, que vai ser uma proteína que o soluto se liga a ela e ele joga para o outro lado. Se liga a ela e ele joga para o outro lado. Essas proteínas geralmente funcionam para um lado só. E a gente tem proteínas que vão jogar coisas para dentro e outras que vão jogar para fora. E a gente também tem canais que são daí proteínas que são transmembranosas, as duas são, mas elas se mantêm abertas em geral, não são todas. E o que a gente já tem que saber disso é que as proteínas, essas tanto carreadoras quanto canais, são específicas para uma coisa. Por exemplo, a gente vai ter um canal de sódio. Só vai passar sódio nesse canal, não passa mais nada aqui. A gente vai ter canais de potássio. Vai ser um canal só de potássio, tá? Ele já é um transporte que ele precisa de uma proteína específica, tá? Para acontecer. O que vai usar mais esses canais? A gente vai usar ele para moléculas polares, moléculas apolares às vezes maior. Exemplos que a gente pode marcar que são os que mais caem na prova. Glicose usa, cálcio usa, potássio usa e sódio usa. Importante não esquecer é que vai ser a favor do gradiente de concentração e sem gasto de energia, tá? O próximo transporte passivo que a gente vai falar é a osmose, tá? A osmose é um transporte que vai ter as particularidades dele. Ele também é um transporte, como eu disse, passivo, então sem gasto de energia, mas diferente dos que a gente estava falando até agora, ele é o único que a gente vai falar que vai ser um transporte de solvente. A gente vai estar falando de um transporte agora de água através da membrana plasmática, tá? A ideia toda continua sendo a gente igualar as concentrações entre duas soluções. O que aqui acontece de diferente, tá? A gente estava falando
do soluto antes, pulando de um lado para o outro, a fim de tentar mexer nessas concentrações. Agora, a gente imaginando que tem aqui uma membrana entre essas duas soluções, em que o soluto não consegue passar, mas que a água consegue passar, a gente ainda tem como igualar as concentrações entre os dois lados. A gente vai com a ideia de que a gente vai tentar diluir o lado mais concentrado. Então, a água, para que a gente consiga igualar as concentrações, ela vai andar do meio menos concentrado, ou do lado mais diluído, para o lado mais concentrado, para tentar diluir isso e fazer com que a concentração de soluto dos dois lados seja igual. A gente continua falando de concentração de soluto, tá? O que muda agora é que o que vai andar é a água, mas a ideia de igualar as concentrações a gente está falando de soluto. Então, se a gente tem aqui, como no nosso exemplo aqui, a mesma quantidade de água dos dois lados e num primeiro momento a gente tem uma membrana que não passa nada. A gente consegue ver que esse meio aqui é hipotônico em relação a esse meio aqui, certo? No momento que a gente troca essa membrana e bota uma membrana que só passa água, a água vai sair desse meio hipotônico em relação ao meio hipertônico, para tentar diluir isso. Isso vai acontecer ao mesmo tempo que tu está diluindo e diminuindo a concentração desse aqui, como tu está diminuindo a quantidade de líquido aqui, tu está aumentando a concentração dessa aqui. Então, nesse caminho da água, ela está alterando os dois, a fim de que as duas soluções no final disso se tornem isotônicas, mesmo que elas não tenham o mesmo volume de água. Lembrem que eu falei para vocês que a concentração depende também do volume da solução que tu tem. Então a osmose é um transporte da água que também vai tentar encontrar esse equilíbrio de concentrações, só que o que vai acontecer é o transporte de água ao invés do transporte de soluto que a gente estava falando, e também vai ser um transporte sem gasto de energia, certo? A meiose cai bastante em questões e é importante a gente entender um pouquinho como é que ela acontece os exemplos dela em células animais e vegetais também. Quando a gente coloca uma célula, tá, no meio hipertônico ou no meio isotônico, como a gente espera que seja o nosso sangue, o que vai acontecer? As coisas que estão entrando dentro da célula entram mais ou menos na mesma concentração do que estão saindo, na mesma velocidade. A palavra certa é velocidade. Então, ela está em equilíbrio com o meio e ela está estável, ela funciona bem. É assim que o equilíbrio é para funcionar e que ela consegue desempenhar as funções dela de forma mais correta. Se a gente coloca ela no meio que é hipertônico, ou seja, a concentração de soluto é maior fora da célula do que dentro, o que vai acontecer? Ela vai perder líquido para o lado de fora. Porque o que vai acontecer? Ela tem uma concentração mais baixa do que o meio que ela está. Então, o líquido que está dentro dela vai tentar sair para diluir o meio de fora e fazer com que ele chegue mais perto de tentar igualar essas concentrações. Quando ela perde esse líquido para o meio externo, ela fica murcha, tá?
Diferente do que acontece quando a gente bota essa célula no meio hipotônico, porque aí o meio está diluído. E o que esse meio vai acontecer com a célula? Vai ter água entrando para dentro da célula. Então, essa célula vai ficar cheia, estufada e até romper se entrar uma grande quantidade de água, tá? Uh, Esses processos assim eles têm nome, tá? Então quando a gente bota uma célula animal, as nossas células vermelhas do sangue lá, no meio que ele é muito concentrado, quando ele murchar, a gente vai dizer que essa célula está crenada. Esse processo se chama crenação. E quando a gente botar essa célula no meio hipotônico e ela ficar cheia até o ponto de romper, a gente vai dizer que aconteceu uma hemólise, certo? Que é o rompimento dessas células. Se a gente comparar esses processos na célula vegetal, o mecanismo do que vai acontecer é igual. A gente bota uma célula vegetal no meio hipertônico, ela vai murchar também. Ela também vai perder líquido para o meio externo. Só que ela continua tendo algumas faixas dela que são ligadas à parede celular, que é uma estrutura que a célula animal não possui. Então ela acaba também recebendo um nome diferente. A gente vai dizer que essa célula está plasmolizada, certo? Enquanto que numa solução hipotônica, essa célula vegetal vai receber água, mas ela tem um limite do que ela consegue receber de água. E a parede celular acaba dando estabilidade para ela, e essa água, mesmo no meio hipotônico, não vai romper. Ela vai ficar túrgida, vai ficar cheinha, mas não vai romper. A célula animal não possui essa estrutura e acaba rompendo. Esses foram daí os transportes passivos. A gente vai entrar agora nos transportes ativos. Eles são transportes mediados por proteínas e que vão envolver gasto de energia. Quando a gente estiver falando de gasto de energia, a gente está falando de gasto de ATP, consumo de ATP. E se a gente viu que o transporte a favor do gradiente de concentração acontece sem gasto de energia, não existiria motivo para a gente repetir isso gastando energia. Então, o fluxo dos transportes ativos vai ser contra o gradiente de concentração ou de moléculas que sejam muito grandes e que a gente não consiga fazer de forma sem gastar energia. O principal exemplo assim que é falado em questões são as bombas de sódio e potássio, tá? Como é que funciona isso, tá? Na nossa célula, a gente, no nosso o meio em que as nossas células se encontram e o meio intracelular, a gente tem uma concentração de potássio dentro da célula muito maior do que fora da célula. Então, o transporte passivo aconteceria do potássio de dentro da célula para fora da célula, certo? E o sódio é o contrário disso. A concentração do sódio é muito maior fora do que dentro. Então, o transporte passivo de sódio aconteceria de fora para dentro. A bomba de sódio e potássio faz exatamente o contrário disso. Ela vai fazer com que seja jogado potássio para dentro da célula e seja jogado sódio para fora da célula. Para que isso acontece? Por que isso acontece? Porque existem alguns processos na célula que fazem com que essa saída de potássio aconteça aumentada e essa entrada de sódio aconteça aumentado. E para que a célula volte ao equilíbrio, que é esse aqui que a gente encontra, ela precisa jogar para fora sódio e potássio. E para isso acontecer, ela gasta energia, ela gasta ATP, certo? Então a bomba de sódio e potássio acontece assim. Ela pega 3 sódios que estão dentro da célula, a gente gasta aqui um ATP
nesse processo, joga esse sódio para fora da célula e pega 2 potássios que estão fora da célula e joga para dentro. Tudo isso contra o gradiente de concentração. Isso a gente está falando de uma bomba de sódio e potássio, mas a gente tem bombas de outros tipos também. Uma coisa também que de vez em quando cai em questões é em relação quando a gente está transportando mais de uma coisa através de uma proteína, elas podem acontecer duas coisas sendo transportadas para o mesmo lado. Quando elas concordam um lado, a gente diz que é um transporte sim-porte. Vamos dizer que, sei lá, é uma proteína que leva sódio e açúcar junto para dentro da célula. Então, esse transporte é um transporte sim-porte, as duas estão indo para o mesmo lado. Agora, que nem esse exemplo da bomba do sódio e potássio, a gente está jogando o sódio para fora da célula e o potássio para dentro, esses transportes acontecem em sentido contrário. Então, ele é um transporte antiporte. E quando a gente estiver falando de uma proteína que leva coisas só para um lado sozinhas, é por exemplo, um canal de sódio, a gente diz que o transporte é uniporte. Além desse transporte assim dessas bombas, a gente vai ter também o transporte de massas, que são moléculas de peso molecular maior e que a gente precisa de um processo diferente para que eles aconteçam, tá? Eles gastam energia, eles são um transporte ativo e a gente divide primeiro em dois grupos, que é a endocitose, que são processos que vão fazer com que a gente traga coisas do meio extracelular, de fora da célula para dentro da célula, e a exocitose, que vai fazer o contrário, jogar coisas que estão dentro da célula para fora. A endocitose a gente vai dividir em dois grupos, a fagocitose e a pinocitose. Tá? A fagocitose acontece o englobamento de partículas sólidas e maiores, com formação de pseudópodes, que eu já mostro para vocês, que é uma projeção da célula em direção à substância, englobando essa substância. A pinocitose tu já tem uma invaginação da membrana plasmática e acaba fazendo um vacúolo, como se fosse um saquinho do que está sendo comido, fagocitado ou pinocitado. Quando for na fagocitose, a gente vai chamar de fagossomo. Quando for na pinocitose, a gente vai chamar de pinossomo. E o processo é isso. Na fagocitose, a gente tem alguma coisa que a gente vai encaixar, que é englobar. A célula faz como se fosse dois pezinhos andando em direção a isso. Ó. Vocês podem ver aqui, ela faz projeções, ela abraça e faz o fagossomo. E aí esse fagossomo vai encontrar o caminho dele. Aqui um exemplo de um lisossomo encontrando ele para digerir essa substância. A pinocitose a gente tem já uma quantidade de soluto ali que vai invaginando, entrando para dentro da membrana plasmática e faz um pinossomo, e aí também vai ter o caminho dele que vai seguir para o encontro. A exocitose daí é o contrário, é o processo pelo qual a gente tem substâncias dentro da célula que a gente precisa que saiam da célula. Então a célula vai fazer com que essas substâncias fiquem envoltas por uma camada de membrana e ela vai ser levada até a membrana plasmática, se fundindo com ela e liberando essa substância no meio extracelular. Isso é bem importante para algumas substâncias que a gente produz dentro da célula que vão até levar sinais adiante, como são alguns hormônios que a gente produz dentro da célula e precisa liberar eles no meio extracelular para que eles desempenhem a função deles de levar um sinal adiante para alguma parte específica do corpo. Certo? Então essa foi a nossa aula de membrana plasmática. Até a próxima.